ajudar pessoas, alimentar pessoas, né? Há um quadro de necessidade muito grande e nós estamos estabelecendo, né? Colocamos como proposta ajudar essas pessoas que tanto precisam. Sabe, irmão, nós estamos chegando na hora certa com as pessoas que precisam. Então eu conto verdadeiramente com a ajuda de vocês, né, para que possam nos ajudar verdadeiramente trazendo alimento para a gente. Ah, apóstolo, não tem condições, eu sou de longe. Deposita na nossa conta, me chama no privado e faça assim, se for, o depósito na conta. Tá bom, gente? Vamos lá. Cadê o pessoal do Instagram? Tá faltando aí só a Kátia. A Kátia já entrou? Tá tudo certo. Acho que tá faltando só a Kátia. O resto tá todo mundo ok. Opa, as paz. Vanusa, como é que tá o César aí, Vanusa? Até que a gente tá, já até orei por ele agora há pouco. Deixa eu ver, Vanusa. Como é que tá o César, tua sogra aí também? Graça, opa, graça, paz, queridos. Saudades também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá tudo certo? Então tá tranquilo, aqui tá faltando só um, do restante a gente vai embora. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se possível, no livro de Amós, logo no capítulo 3, versículo 3:3, né? 3:3. Nós estamos falando sobre a unidade, né? Falamos sobre, amém, Kátia já está aí, já tudo certo. Amós 3:3. Amós 3:3. E encerrando a mensagem que nós estávamos pregando ontem, né? Encerrando a mensagem de ontem. Todos... Melhorou aí, pessoal do Instagram? Melhorou? Pessoal do Instagram, deu uma melhorada aí para vocês? Vocês estavam falando que estava travando, vê se melhorou agora. Eu pedi o pessoal da... Sim, melhorou, glória a Deus. Eu pedi o pessoal da internet aqui de casa para dar um upgrade nela, porque estava... Aí a menina me alegou, falou assim que era muita gente usando, muito, e o dia todo, 24 horas, a internet sobrecarregada. Né? Mas, amém. Glória a Deus, vamos lá. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Amós, capítulo 3, logo no seu versículo 3 também. Início, né, que é o primeiro texto, que diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Queridos, essa é muito interessante, essa frase, perdão, esse verso, né, esse versículo, que diz: andarão juntos se não houver acordo entre eles. É uma pergunta que eu sempre faço, querido. Em tudo na nossa vida, em tudo que tem na nossa vida, tem que haver unidade. Nós não podemos ser aquele que traga divisão. Eu achei interessante ontem, e essa mensagem já está lá no YouTube, né, que quando a Carmosina falou sobre perdão, né, é aquilo que a gente está pregando no decorrer desse tempo. Eu creio que foi mais uma confirmação de Deus, né? Foi mais uma confirmação de Deus para essas pessoas que carregam mágoas no coração contra o seu próximo, né? E eu não quero entrar no tema perdão, que foi dela. O perdão eu falei semana passada. Hoje eu quero falar sobre a unidade. A unidade, ela precisa prevalecer em tudo, a começar dentro da nossa casa. Como eu tenho falado, o reino dividido, ele não subsiste. O reino dividido, ele não se estabelece. Às vezes, amado, nós temos a dificuldade de trabalhar em unidade com outra pessoa.
Em tudo, irmãos, tem que haver unidade. Em tudo tem que haver unidade. Tem que haver unidade na nação. Nós estamos vivendo um momento de, infelizmente, não é o que eu quero falar, mas é o que estamos vendo aí. É um momento de pandemia, um momento de... Irmãos, se não houver uma unidade, né, não vai adiantar. A gente vai ver cada dia mais o número de mortos, cada um puxando, como eu falei ontem, cada um puxando para um lado, cada um puxando de outro. Não é o momento da gente saber quem está certo. É o momento da gente conseguir querer e tentar salvar vidas. Esse é o momento. Isso, estou falando na esfera de governo. Agora, eu não quero me atar nem falar sobre governo. Eu quero falar sobre a nossa vida cotidiana como homem, como mulher, como cristão. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu falei, até comentei ontem, eu vou reiterar. Chegou uma pessoa, falou, né, numa reunião de pastores, que ele falou assim, vocês têm um potencial muito grande. Quem entrou agora? Amós 3:3. Amós 3:3. Ele nos falou que nós tínhamos um potencial muito grande, mas o que não fazia com que esse potencial aflorasse era a divisão. Entendeu? A divisão. O próprio Jesus disse, o reino dividido não subsiste. Infelizmente, amado, o que nós temos mais visto é um reino dividido. É uma casa dividida. A começar, né, como eu falei, das esferas maiores, menores, e às vezes chega dentro da igreja. É cada um defendendo o seu próprio interesse. Ninguém pensa mais, né, no reino. O reino está acima de tudo. É o único Deus, amém? É o único Senhor, aquele no qual morreu na cruz por nós. Né? Ele não morreu para denominações, ele não morreu para o José Mário, ele não morreu para a Dona Maria, ele não morreu para a Sílvia. Não. Aquele sacrifício no Calvário foi um sacrifício de maneira coletiva. Foi para todos, independente de quem seja. O Senhor seria muito um egoísmo da parte de Deus, né? Se ele fizesse o que ele fez para poucos. Não. O que ele fez foi para todos. O que está precisando, querida, é que nós tenhamos entendimento do propósito maior, né? Que é a unidade do corpo. Como a gente vai ficar anunciando, amém, que o Senhor está voltando, os sinais estão aí. Mas está faltando uma coisa principal, é a unidade da igreja. Está faltando a unidade da igreja. Nós não podemos ser o que nós estamos vivenciando. Né? Parece que cada um é um CNPJ. É como se fosse cada igreja um indivíduo separado. Estamos fazendo a mesma analogia que nós vemos diante de nós, nós estamos levando para a igreja e muitas das vezes levamos para dentro de casa. Entendeu? Eu vou falar da igreja, depois eu entro em família, se assim minha voz deixar. Né? Então, cada um às vezes tem... Né? Eu já peguei muito isso, agora nem tanto, que graças a Deus o trabalho nosso é reconhecido por A e por B, né? Mas eu tenho certeza também que eu não vou conseguir agradar a gregos e judeus, acredito que não vou conseguir, mas vou desempenhando aquilo que Deus está me determinando para que eu possa fazer e chegar dentro da visão dele. E fazendo isso como? Dentro da unidade. Eu procuro fazer, né, isso com uma demonstração pessoal, tanto minha como de toda a equipe do meu ministério. A gente faz a conferência, tudo que a gente gasta não cobre os gastos, não pensando no Ministério Internacional Filadélfia, mas pensando em reino. Porque muitos sairão dali fortalecidos, muitos sairão dali edificados através da palavra. E isso é o nosso propósito desde o início.
chamar a existência da unidade, trabalhar em cima da unidade. É isso que gera no nosso coração, a unidade em todo o tempo, sem bandeiras denominacionais. Tanto que vocês veem, quando a gente faz a nossa conferência, reunimos vários pastores de várias igrejas, e aqueles com a sua oportunidade de estar pregando, fora o que a gente traz, né, de outros locais, de outras nações, que vem aqui para acrescentar. E eu falo com eles praticamente quase todos os dias, né, que todo mundo trabalhando nas suas lives, e eu vejo o carinho que eles têm para conosco, o carinho que ele tem para a nossa igreja. A gente procura tratar todos bem, com honra, a honra devida que nós temos que dar a todos aqueles que são homens e mulheres de Deus. Por quê? Prezando pela unidade. Porque eu creio que, assim como diz o Salmo 33, é como um óleo precioso que vai descer. E muitas das vezes nós não temos esse entendimento, que a unidade ela alcança o imaginável. A nossa unidade ela alcança o imaginável, aquilo que a gente não sabemos e não imaginamos, mas desde o momento que nós estejamos unidos, nós alcançaremos o imaginável. Aquilo que a gente nem tem ideia, mas desde o momento que a unidade prevaleça, nós alcançaremos isso aí. Entendeu? Exemplo, Davi, ele conseguiu uma coisa inédita, ele conseguiu unir as tribos, contrário do seu filho Salomão, por dar ouvido à mocidade, dar ouvido aos seus colegas, ele trouxe a divisão. Mas Davi, pelo seu exemplo, pela sua referência, ele conseguiu unir as tribos, ele conseguiu unir a nação debaixo de um propósito. E poucos sabem o que não é falado, no período de Davi, naquele período ali, aquela nação, né, Israel foi a nação mais próspera. O reino de Judá, reino do norte e reino do sul eram um só. Não havia uma divisão. E quando eles eram respeitados por todas as nações e eram uma potência da época. Porque pouco se fala do período que Israel, Judá, né, o povo de Deus, foi o povo mais poderoso da terra. Nós tivemos essa honra através do reinado de Davi. Os inimigos respeitavam, os inimigos temiam. Por quê? Porque Davi conseguiu trazer a unidade das tribos e ele conseguiu reunir o reino do norte com o reino do sul, que passou só a ser um, comandado por Davi. E muitas das vezes, querido, nós temos referências bíblicas e não absorvemos essas referências bíblicas. Que como foi entendido, andarão dois juntos, se não houver entre eles concordância. Irmãos, eu tenho que buscar isso, por mais que vá de encontro, porque o ruim, o que me separa da unidade, são os meus conceitos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu... Isso é o que me separa de andar em unidade. Né? Como eu estava falando das igrejas. Cada igreja, a Bíblia é uma só. Né? Isso aqui é uma só. Mas cada um interpreta a sua Bíblia de acordo com a maneira. E muitos fogem até do original. Exemplo, né? Vou dar um exemplo tão simples. O Salmo 150, que fala que, quando fala de louvai o Senhor com danças, louvai o Senhor com danças. Tem uma versão da Bíblia Pentecostal que fala que é com harpa, mas não é com harpa, é com danças. Porque isso é bíblico, mas por causa dos usos e costumes de uma determinada denominação, eles mudaram o conteúdo fugindo do original, né? Por causa de quê? Ah, não, se isso aí vai fugir daquilo. E a Bíblia fala
Entendeu? Então cada um tenta interpretar fugindo do original, né? A gente tem que estar procurando ler o mais próximo do original da Bíblia. Mas, voltando, porque se eu falar isso aí vai fugir da minha linha doutrinária. Amém. Cada um, é que eu sempre falo, a salvação é individual. E cada um vai dar conta com Deus. Entendeu? Então, amados, eu não posso e começar a trazer para dentro do meu quintal, para a minha vida, esse espírito de divisão. Amém? Eu não posso, eu tenho que ter esse entendimento. Eu não posso trazer para dentro do meu quintal, para dentro da minha casa, esse espírito de divisão. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que é melhor dois do que um. A própria Bíblia, ela me respalda em relação a isso. É melhor dois do que um. E muitas das vezes, por causa do meu próprio entendimento, né, os meus achismos, às vezes os meus achismos e os meus conceitos, eles estão fora, estão na contramão da palavra. Os meus achismos e os meus conceitos, eles fogem, eles estão na contramão da palavra. Porque a palavra me diz que é para mim andar em unidade. Ontem, como vocês viram, né? Se eu estou com problema com meu irmão, né? Que foi o texto base de Mateus, eu vou lá, coloco a oferta no altar e vou lá e conserto com meu irmão. Isso é o que a palavra nos ensina. E muitas das vezes fica difícil eu querer, porque eu quero a minha própria interpretação. Assim como denominações interpretam, né, dentro da sua linha, dentro dos seus dogmas, dentro das suas doutrinas, né, fugindo muitas vezes do arcabouço, do original, do cânon original, por causa de cada um tentar levar e entender cada um da sua maneira, aí foge do contexto, né, foge da linha teológica original. Por quê? Porque homens por trás tentando interpretar aquilo que não é para ser interpretado segundo o coração do homem. Porque isso aqui é um escrito de Deus. A palavra é Deus falando. Agrade a um ou agrade a outro. A Bíblia, ela é transcultural. A mesma Bíblia que é pregada aqui no Brasil, ela é pregada lá na Índia, ela é pregada no Japão, ela é pregada na China, dentro de um contexto original. Eu não posso fugir do original. E o original me leva para dizer assim, ó, eu tenho que andar em unidade. Eu não posso permitir que o reino seja estabelecido em divisão. Eu não posso dividir o reino. E nós estamos falando disso desde ontem. Eu não posso. Então, quando o reino está dividido, ele não prospera. Uma casa dividida, aí já entro no ponto familiar. Às vezes, dentro da casa, cada um pensa uma coisa. São várias normas, são várias constituições, são vários achismos dentro de uma casa. Isso não pode haver. A casa tem que ter um princípio único, uma direção única, sendo a base a palavra. Nós não podemos fugir desta base, que é a palavra de Deus. Amém? Se nós começarmos a nos guiar, mesmo que o que está escrito aqui vá de encontro do meu que eu penso que eu acho. Né? O que eu penso que eu acho. Quanto estou entendendo, amados? Eu não posso deixar que o mundo governe a minha casa. Eu não posso que o mundo faça leis para mim, porque eu já tenho uma visão doutrinária. Como o próprio Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Eu pergunto, em que você está? Temos que respeitar a lei dos homens, mas ela não pode sobrepor, ela não pode estar acima da lei de Deus, independente do que eu acho que eu penso. Ela não pode. Se ela vai de encontro
aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu tenho que me posicionar. Não, eu já tenho uma confissão de fé, eu tenho uma confissão de fé, então eu vou preservar aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, que a palavra me ensina. Eu posso ouvir amém, amados? Abra aí rapidinho, vamos lá, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá no versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisão, antes seja inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu vou ler de novo, eu sei que a minha voz está muito ruim, né? Já estou vendo que está falhando, já vai para quase 30 minutos falando. Vou repetir devagar, tá? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, a mudança ela começa aqui, ó, através da nossa mente. Quando Paulo fala, quando ele escreve ele escreve essa carta a Coríntios, logo no seu capítulo 13, ele diz assim, ó: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Porque aqui na igreja de Coríntios havia uma divisão. E Paulo está indo lá fazer um conserto. Amém? Paulo está fazendo um conserto. Querido, eu quero dizer para você nesta tarde, se há algo que está trazendo divisão na tua vida, aproveite esse momento, aproveite essa hora, faça um conserto para que as coisas possam fluir de acordo com a vontade de Deus. Como nós lemos no Salmo 133, depois eu volto aqui, né? O salmista diz aqui, ó, no Salmo 133, ó, olha que tremendo, gente. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena a sua bênção. Então, entenda, querido, Deus ordena a bênção onde há unidade. Está todo mundo aí? Amém? Vou repetir. Deus ordena a bênção onde há unidade. Se há divisão dentro da tua casa, comece a fazer um conserto dentro da tua casa. Você tem que ser o precursor da unidade. Apóstolo, mas um puxa para um lado, outro puxa por outro. Vamos chegar ao consenso. Vamos chegar ao consenso. Amém? Porque a gente chegando ao consenso, todos ganharão. Se nós chegarmos ao consenso, todos nós ganharemos. Eu não posso, igual aqui, tá eu e minha esposa. Vocês imaginam, a gente está dentro de casa. Já vai para quase 60 dias. Se eu não tivesse com ela dentro de uma unidade, irmãos, às vezes eu tenho que abrir mão, às vezes ela tem que abrir mão, entendeu? Para quê? Para que a gente possa chegar num denominador comum e viver uma vida boa como casal e também ser abençoado por Deus, porque naquele lar existe a unidade. Quantos estão aí junto comigo? Entendeu? Então,
já começa da nossa casa. Vocês estão vendo aí como, voltando a falar do país, cada um quer uma coisa, uma briga de direita, de esquerda, né, de centro, sei lá. Mas, por causa dessa briga, o principal nós estamos esquecendo, que é o mais importante, entre as coisas mais importantes, que é a vida. Então, né, se o remédio faz bem, o remédio faz mal, porque foi o presidente que falou, se o presidente falou, eu sou contra. Isso é uma casa dividida. Aí o que eu reiterei, falei ontem, se houvesse unidade, o número de mortes aqui seria baixíssimo, seria muito baixo, dentro das perspectivas nossa, que como igreja nós oramos para que não atingisse pico, que não chegasse a números astronômicos. Nós estamos orando por isso, gente. Mas o que adianta a gente estar orando se a casa está dividida? Né? O que adianta a gente estar orando? Graças a paz, Otávio. Então, o que adianta a gente estar numa oração? Não estou falando orar, é orar sem cessar. Mas eu estou falando, a gente não vê o resultado na ponta, porque na ponta existe uma divisão. Né? Na ponta há uma divisão. Então, se nessa ponta há uma divisão, por quê? E qual o resultado? O resultado são mortes. Né? Cada um quer puxar para um lado. Sabe, irmãos, assim é dentro da nossa casa. Quando a casa está dividida, a direita e a esquerda acham que está certo. O João e a Maria acham que estão certo. Mas, diante de tudo que está acontecendo, querido, é o momento do bom senso. É o momento de nós pararmos para nos entendermos. Graças a paz, Adriano. Graças a paz, Dri. Tudo bem? É o momento de nós pararmos e nos entendermos. E ficar de fora tudo aquilo, todos os nossos achismos. Ficar de fora. Porque senão a casa continua dividida. E a casa dividida, ela não prospera. Às vezes tu está se perguntando por que muitas coisas não acontecem na minha vida, por que muitas coisas não acontecem na minha família, por que muitas coisas não acontecem no histórico da minha família. Aí você vai ter a resposta agora. É porque o tempo todo houve uma divisão. Nunca, onde não há unidade, não há bênção. Onde não há unidade, não há prosperidade. Então, nós precisamos entender que precisamos deixar de lado todas as nossas mazelas, todos os nossos achismos e resolver para quê? Para que a unidade possa reinar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu município, sobre a minha vizinhança. Amém? Até porque, amado, a minha vantagem em relação aos outros, que a palavra ela é ministrada. Você aqui é ministrado. Assim como o perdão, né? Você precisa pedir, você tem que lutar pela unidade. Você não pode ser aquele que é o fator de divisão. Muito pelo contrário, se não é o do consenso, se não é o fator do consenso, você é o fator que une. Nós não podemos ser aquele que separa. Não podemos ser aquele que separa. Senão estamos fadados a todo planejamento e todo projeto dá errado. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aí? Todo mundo está aí, amém? Vocês estão entendendo, amado? Senão um projeto é teu projeto de vida, é teu projeto pessoal, é o projeto no seu trabalho, na sua empresa. É o momento de nos unirmos para um bem maior. Não é o momento de haver a separação, né? É o momento da unidade. Amém, Simone? Obrigado. É o momento da unidade, não o momento da divisão. Porque eu te pergunto, a divisão não vai nos levar a lugar nenhum. A divisão não vai nos levar a 1 quilômetro na frente, a 1 metro à frente. Assim seja.
a começar pela base da nossa família. Primeira célula, a célula matre, é a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa igreja. Sabe, irmão, nós precisamos ser o fator de unidade, não a peça da unidade, não o fator da divisão. Não podemos ser, em hipótese alguma, em tempo algum, nós podemos ser. Porque como lemos lá, o Salmo 133, que diz claramente, ó como é bom, sabe, olha que coisa boa, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, amém? Que desce sobre a cabeça, o qual vai para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho de Hermon. Quando fala do orvalho de Hermon, é que quem vai a Israel, quem já foi a Israel, né, sabe que tem, quando você vai ali onde está em Magog, né, naquela parte ali onde supostamente vai ser uma guerra, então é um vale muito grande, né? E no final desse vale, indo sentido norte ou sentido sul, não me lembro exato, você vê o Vale do Hermon, as montanhas, né, de lá. E aquilo ali é como fosse uma proteção do mar. E ela, no período de inverno, elas ficam, né, cobertas de gelos. Ficam cobertas de gelo. Né? Fica coberta de gelo. E quando bate o verão, que agora está começando o verão lá, né, o que acontece? Ela vai dissolvendo. E aquelas nuvens é como vai regando a parte do vale. E ali, naquela parte da descida da montanha até uma parte do vale, ali onde estão as plantações de flores, de uva, de azeite, né, de azeite, perdão, de oliveiras. Então, ali é uma área muito próspera, né, porque quando dissolve, é como um orvalho vai molhando aquilo tudo. Vocês estão entendendo, amados? Então, mas por que é? Porque aquele monte, aquela unidade nas montanhas faz com que regue lá embaixo o vale. Mas a unidade das montanhas lá em cima, né, cercada pelas nuvens, né, como diz ali, o Senhor determina a bênção. Mas a bênção começa na unidade das montanhas, do vale. Então começa lá de cima, aquilo desce. E quando chega embaixo, vem como bênção. Irmãos, o que eu quero frisar com vocês nesse dia, frisar muito, é que nós precisamos pagar o preço pela unidade. Não deixar que a divisão reine dentro da nossa casa, que a divisão reine dentro da nossa família, que a divisão reine, sabe? Nós temos que ser aquele fator, o fator principal para dizer assim, eu estou puxando a unidade. E também não se ensoberbecer que você quer unidade, que às vezes você se soberbe, fica tão soberbo que quando eu que sou, aí já cria um atrito com outra pessoa. Né? Mas eu tenho que saber levar tudo no bom senso. Levar tudo e buscar em todo o tempo a unidade. Começando pela nossa casa, ao nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa igreja e a nossa nação. E orar por esta nação, para que essa nação dê certo. Porque aqui estão os meus filhos, aqui estão os meus netos, futuros netos. Entendeu? Nós precisamos que começar da gente, eu creio que chega num nível maior, chega acima. Amém? Então temos que começar a buscar a unidade já dentro da nossa casa. Já na maneira individual. Que eu creio que se começando no individual, para a gente chegar no coletivo é fácil. Mas precisa se começar. E de preferência, querido, que comece hoje. Que isso comece hoje. Que essa unidade comece hoje.
né? Amém. Manda um abraço aí pro Carlos. Amém, Carlos. Um abraço aí. Tá bom, gente? Eu não vou me alongar muito, né? Porque eu já tô, minha voz tá. Ô, doutora Edmeia, nossa mãezona, seja bem-vinda aí, que Deus abençoe. Então, doutora Edmeia, até hoje a sua palavra está reverberando aqui com a gente, hein? O pessoal ainda comenta aquela palavra, foi bênção para nós. Amém? Quantos entenderam, gente, o fator da unidade, o que representa para nós a unidade? Então, em todo tempo, precisamos buscar a unidade. Não, né? Ah, apóstolo, tem que abrir mão, sim. Né? É a matemática que eu falo, que é a matemática do casamento. A matemática do casamento é 1 mais 1, 1 mais 1, que é igual a 1. A matemática do casamento é essa. Mas por quê? Por que, apóstola, 1 mais 1 dá 1? Porque eu tenho que abrir mão. Eu não posso entrar num relacionamento com todos os meus achismos, com todos os meus conceitos. E se eu entro nesse relacionamento com os meus achismos e os meus conceitos, 1 mais 1 vai dar 2. Vocês entenderam? O casamento é para ser 1. Mas eu não abro mão. Quando você abre mão, você está diminuindo. Aí você abre mão. A outra parte abre mão, aí vai dar meio mais meio, que vai dar 1. Essa é a matemática, a lógica de um relacionamento. E assim também é na nossa vida, amados. Nós precisamos ter esse entendimento que quando eu abro mão, eu estou trazendo bênção para minha casa, eu estou trazendo bênção para minha família, eu estou trazendo bênção para minha nação. Não adianta uma nação estar dividida. Não adianta uma casa estar dividida. Não adianta uma comunidade estar dividida. Essa matemática é lógica, porque não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Não chegaremos a lugar nenhum. Nós precisamos ter um entendimento que a nossa unidade, ela vai acrescentar, ela vai fazer com que a bênção venha sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. Eu posso ouvir amém, gente? Acabou que eu falei que ia falar pouco, não adianta, né, irmãos? Vai dentro daquilo que a gente é Deus mesmo. Que eu estou desde de manhã, me poupei o máximo para poder estar falando com vocês aqui agora. Amém? Então vamos orar, tá bom, gente? Outra coisa, quero pedir a vocês que nos ajude com alimento. Deus te abençoe, filho. Pai te ama. Então, quero pedir a vocês, nesse momento, a ajuda de vocês para, em unidade, né, que vocês tragam os alimentos para a gente. Quando a gente vê, né, e tem sido bênção, que nós temos abençoado pessoas, nós temos abençoado igreja, nós temos abençoado asilo, nós temos abençoado o ministério. Então, essa unidade nossa, em cima de um propósito, vai fazer com que a gente alcance mais e mais. Amém? Então, eu conto com vocês, com essa ajuda. Eu vou já encerrando dentro daquilo que é, falta 10 minutos, né? Até para não forçar, senão eu não consigo nem falar à noite na situação do Dedé. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a unidade que vai estar aí. Vamos orar por essa unidade, né? E buscar essa unidade em todo o tempo. Buscar a unidade em todo o tempo. Que nós veremos resultado desta unidade. Alguém pode escrever aí, amém, amém, glória a Deus. Então, amados, vamos trabalhar em unidade, amém? Vamos fazer com que tudo aconteça em unidade, porque debaixo da unidade nós vamos ver as conquistas no Brasil, no nosso estado, no nosso município, na nossa comunidade e o mais importante, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa.
Amém? Glória a Deus. Vamos orar, porque tá difícil para mim falar aqui, tô me arrastando, gente. Mas amém, vai dar tudo certo, tá bom? Então, à noite, estaremos às 19h45, né, com o Dedé, vai estar trazendo a palavra. E vou ver se consigo alguém para amanhã, que eu creio que não vai ser tão rápido, né, para mim, tá? Eu profetizo que sim. Mas, de repente, eu vou falar com a Mônica lá se a Mônica faz com a gente aqui. Amém? Glória a Deus. Está na benção. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esta tarde, por essa palavra, Senhor Deus, que possa ir de encontro com cada um dos seus filhos, para eles entenderem o propósito que o Senhor tem da unidade do seu povo. Entrego cada um deles nas tuas mãos, assim como a sua família, seus projetos, e que eles possam entender, Pai, que tudo vai acontecer debaixo da unidade familiar, da unidade da igreja, da unidade da nação. Aí nós vamos ver as conquistas, em nome de Jesus. Amém, meu amado, minha amada? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe essa unidade que vai começar a acontecer aí. E às 19h45 estaremos aqui, em nome de Jesus, amanhã. Acredito que eu esteja melhor se for assim. Né? Eu não sei se à tarde está o projeto, não sei se conseguirei fazer à tarde e à noite. Como hoje já está mais light para mim, vai ficar melhor, tá bom? Um beijo para vocês aí, um beijo para todos vocês. Né? Shalom, Lahema, Kadosh. Paz e prosperidade do Espírito. Fique na paz, porque na paz eu vou. Amém? Glória a Deus, gente. Perdoa por não alongar tudo, mas praticamente estou falando há 1 hora. E não era o meu projeto, era meia. Tá? Mas a gente nunca consegue ficar na paz.